Boa tarde, estou aqui a apresentar a segunda parte desta conferência, Desporto, Integração, Desenvolvimento e Paz, a título de moderadora. Gostava, nesta segunda parte, vamos falar das experiências, de algumas experiências que temos com o desporto como integração. O desporto é uma modalidade, é muito curioso porque ajuda-nos a partilhar, para além das nossas experiências, ajuda-nos a partilhar muito experiências de outras pessoas também. Eu, para fazer esta introdução, gostava de mostrar-vos aqui uma fotografia muito curiosa. Gostava de falar-vos um bocadinho da minha experiência. Isto aconteceu num estágio de vela, como podemos ver agora aqui na fotografia, que temos uma rapariga do Sudão e uma rapariga angolana, em que apenas conseguiam comunicar entre elas, porque nem uma falava inglês, nem outra nem falava português, e elas permaneceram durante uma semana inteira como melhores amigas. E isto só pelo facto de elas se identificarem uma com a outra e de estarem a partilhar uma experiência em comum, que era a vela, um gosto que ambas tinham. E fizeram, entre os vários participantes, haviam países de vários continentes, e com os quais elas podiam comunicar, falando a mesma língua, mas elas, simplesmente pelo facto de se sentirem bem uma com a outra, mesmo sem conseguirem conversar, conseguiram criar uma ligação e conseguiram comunicar ao longo de toda uma semana. Foi realmente uma experiência muito curiosa e interessante de ver, porque às vezes não é o facto de falarmos a mesma língua que nos faz identificarmos com as pessoas, mas simplesmente a interajuda e a sensação de necessidade e identidade. E, portanto, introduzindo e falando um bocadinho aqui da minha experiência, gostava agora também de fazer a apresentação dos restantes convidados, que todos eles têm uma ligação e usaram o desporto como integração de formas diferentes, uns praticando, outros criando estruturas que ajudavam a integração de outras pessoas, e ainda outro caso, que foi o caso de usá-lo como trabalho e como integração dele próprio num país com uma cultura muito diferente. Portanto, passo a apresentar aqui ao meu lado esquerdo o atleta de kickboxing Ichan Yayaoui. Ele tem 17 anos, vive em Portugal há 4 anos. Ele fez desde os 15 anos, exatamente, que vive em Portugal, e ele é marroquino, é um refugiado marroquino, e vem-nos contar um bocadinho como é que o kickboxing ajudou na integração da sua vida social aqui em Portugal. Passo a palavra. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Hisham Yayaoui, sou marroquino, tenho 17 anos. Primeiro, eu quero começar a falar sobre a minha primeira dia aqui em Portugal.
O primeiro dia aqui em Portugal para mim foi muito difícil porque vocês sabem, um refugiado chegou eu cheguei aqui em Portugal. Para mim foi muito difícil porque antes eu não falo português, nem só árabe. Para, para, para falar com, para conversar com vocês foi muito difícil porque não sabe o que você, como vocês pensar, como vocês, como a vossa regra aqui, como muitas coisas, muitas perguntas. Por isso, primeiros 5 meses foi muito difícil, mas depois já comecei a aprender português e aprender português eu já sabia como vocês pensam, como a vossa regra aqui. E depois já tenho amigos para aprender, eu tenho confiança com muitas pessoas. E para mim, acho que foi mais ou menos, porque eu também gosto de conhecer mais coisas e gosto de. Allah. Sim. Uma pergunta. E já praticavas kickboxing antes de vir para Portugal ou começaste em Portugal? Como é que... Eu pratico kickboxing em Marrocos, mas o treino de sério foi aqui em Portugal, porque treino de Marrocos foi mais ou menos, não é treino de sério. Identificaste, portanto, com as pessoas que praticavam kickboxing aqui em Portugal, com o teu grupo de amigos e as pessoas com quem te dás hoje em dia? Sim, foi primeiros meses aqui de treino foi com atletas nacionais, porque você sabe, eu pratico kickboxing, que é Sporting Clube de Portugal, tenho boas atletas, por isso eu aprendi rápido. Eu também gosto de aprender e de olhar no meu treinador e ouvir o que o meu treinador diz, por isso eu aprendi mais rápido. Vamos passar aqui a outro convidado também, com outra experiência. Osama Abul Monsé está aqui com o seu filho também. Não sei se todos se recordam, mas no fim do ano passado foi notícia um episódio que houve do refugiado sírio, em que foi atropelado, digamos assim, por uma jornalista. E que depois foi alvo de notícias, e ao fim depois o Wassam, graças a isso, conseguiu ter uma oportunidade de trabalho no Getafe, em Espanha, como treinador de equipa espanhola. Vou-lhe passar a palavra para contar-nos um bocadinho da sua experiência, como é que tem sido a integração da sua vida em Espanha. In first, I'm sorry because I don't professional for speaker English, but now I standing 1 minute because my country is under the fire, especially Aleppo now, Army al-Assad and Russia. He killing more people in Aleppo, child, woman, big man, anything. I'm sorry, I'm standing 1 minute. Just time.
Thank you very much. Thank you very much for all. Thank you very much. I am Osama Al Abdul Mahsen from Syria. My city is named Deir ez-Zor. I coming to Europe because my country very hot for war, especially my city. I first come to Turkey, but in Turkey everything is good, safety or anything you need, but expensive and no found future for me and family. And think I need go to any country for my future. When I go coming to Europe, first to Greece and Macedonia, Serbia, Hungary and Austria, and Germany stay maybe 4 days, and call me Club Real Madrid and Getafe. If I need coming to Spain for training, because I am coach before in my country, I direct call him yes, because I know what mean coach in Europe, especially Spain. I coming to Spain and with my son, two sons, Zaid and Muhammad. Now I training team 16-17. Everybody in Spain helped me. I very thank you for this, and I hope good future in the country. All my friend in Spain, he try help me. That is very fantastic for me. And my son now go to school, learning. He's very fantastic for school and have more friend. And now special Zaid, he speak is good Spanish, and I have a good job and give me house, and I call all the orb. Thank you for help my people, special refugees Syrian. That is for my people very fantastic. I think no forget this this matter, because in Syrian, behind Syrian, people Syrian cannot go to another country, just open all the door, all the country for coming Syrian. That is very good for my people. I hope stop the war and come back to my country. Thank you very much. Gostava de fazer também aqui uma pequena pergunta ao filho. ¿Juegas fútbol? ¿Sí? ¿Te gusta hacer deporte en España? ¿Cómo te sientes? No sé. ¿Tienes muchos amigos jugando al fútbol? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Y más amigos en el fútbol o en la escuela? En el fútbol. Sí. Bom, pelos vistos também tem uma boa integração também através do desporto. E pronto. Vou passar então aqui à terceira convidada. Assunção Fernandes é fundadora da Associação de Solidariedade Social Assomada. É uma associação que promove a integração social através do handball. É cabo-verdiana, veio aos 23 anos para Portugal e desde aí tem sido uma mulher empreendedora que tem estado muito pela integração através do desporto. Vou-lhe passar a palavra.
está lá. É este. O que é que eu faço? Aqui, não é? Mas... Sim, para cima. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Comitê Olímpico pela oportunidade de partilhar convosco a experiência que eu tive. Queria também cumprimentar os meus colegas da mesa pela coragem, por tudo que devem ter passado e desejo muitas felicidades na vossa nova etapa da vida. Sou a Assunção Fernandes, vim para Portugal nos finais da década de 80 a residir no bairro da Pedreira dos Húngaros, que era um bairro marcado pela criminalidade, por tudo que era negativo nessa altura. Trabalhei na altura, achei que havia muitas crianças no bairro e na rua que a sua única oportunidade, a sua única ocupação era realmente a escola e também a catequese, não tinham mais ocupação e estavam fechados dentro do próprio bairro. E daí surgiu Estas são as notícias que na altura apareciam no bairro da Pedreira dos Húngaros. É essa que a comunicação social falava na altura. Onde estava? Um bocado. Deixa estar assim. Peço desculpas. Está a seguir. Estava então. Era a segunda. Era melhor ver, eu depois não. A segunda, a seguir. Ou seja, tudo o que era falado na comunicação social na altura era sobre a criminalidade, principalmente entre a comunidade cabo-verdiana na altura, que vieram a primeira vaga da imigração na década de 60 e por aí adiante. Então, estas, não era, é anterior, é o a seguir a esta, não é a seguir. Não, esta é a primeira. Sim, é outra. Não, já percebi. Exatamente. Sim, das várias notícias, há muita coisa, há muita verdade na altura. O que era dito era sobre isso, sobre a droga que mata mais 3 jovens, ou sobre outras coisas que não interessavam muito a ninguém, que não favorecia a inclusão social na sociedade portuguesa. E daí achei que eu, como fui atleta do desporto escolar na altura, quando era muito jovem, era a única coisa que eu acho que eu sabia fazer muito bem. Apesar de já tinha trazido um filho muito pequenino na altura, que hoje é atleta do Benfica de handball, era muito jovem, mas pensei que poderia eu fazer alguma coisa para aquela população tão jovem, que a única alternativa que eles tinham era estar na rua, era a escola, e depois passava o tempo todo na rua, com tiroteiros no bairro, com muita coisa, tudo de negativo naquele bairro. Então pensei em ajudá-los a criar, a construir uma equipa de handball. Falei com uma das crianças que estavam na rua da possibilidade de se quiserem aprender a jogar handball. E ela disse, mas nós não sabemos o que é handball. E eu disse, é uma modalidade parecida com o futebol, mas joga-se com as mãos.
Depois ela disse, eu vou chamar as minhas amigas. E passando menos de 15 minutos, eu tinha 25 crianças na minha porta, naquele bairro. Eu disse, uau, não estava mesmo à espera assim de um boom tão grande. E de repente disseram, viemos agora para nos explicar como é que podemos já começar a treinar. Eu disse, não, agora não. Fiquei com a batatinha quente nas mãos. E entretanto dirigi-me a uma associação, ao Centro Social e Paroquial que havia ali, que dava resposta às famílias, e falei com o padre na altura que lá estava, no sentido de ver como é que eu poderia iniciar esta atividade naquela altura. O padre também perguntou, mas o handball é o quê? Lá tive que explicar que é uma modalidade que se joga com as mãos, em vez de futebol, é diferente do futebol, que se joga com os pés, mas sim com as mãos. E ele disse que não sabe, não queria muito dar pontapé de saída, mas não sabe como. Eu, entretanto, depois pensei, disseram que havia uma Câmara Municipal de Oeiras, que era mesmo ali perto, e fiz um contacto à Câmara Municipal de Oeiras, na altura. Pediram-me para escrever uma carta e enviar lá com ajuda de algumas pessoas. Lá fizemos a carta e entregamos. Passando menos de uma semana, recebi um contacto da Câmara Municipal de Oeiras, que era a professora Filomena Santos, onde eu vou, durante a minha vida, não me esqueço dessa história, nem desta grande mulher, nem da Câmara Municipal de Oeiras, por terem ajudado a salvar muitas vidas, como elas dizem. Menos do número das crianças que conseguiram integrar, que fizeram parte da fundação, se inscreveram e desde o início. Sim, eu penso, quando eu fiz no ano passado, defendi a minha dissertação de mestrado, que era o handball como a inclusão de raparigas, filhas de imigrantes. Na altura pedi os dados à Federação, a nível federativo já tinham passado de 2.000 crianças e jovens, por isso já passaram muitas e muitos estão por aí, não estão por aí, estão quase bem. E dessas 2.000 crianças também temos algumas das pessoas que têm participações internacionais também, não é? Sim, temos o caso da Alexandrina Barbosa, que é uma miúda que joga na seleção espanhola, e é portuguesa, espanhola agora, e também joga na equipa de França, numa equipa de França, e participa no Campeonato do Mundo e vai agora estar no Rio também nos Jogos Olímpicos. Por isso o handball realmente, como elas disseram na entrevista, salvou-lhes a vida completamente. Que capacidades é que acha que essas crianças começaram a jogar handball e agora vieram a desenvolver? Que capacidades é que desenvolveram? Já vamos ver no PowerPoint, já vou responder a essa questão. Daqui a nada vai-me mandar sair e eu ainda não. Já vou responder isso tudo. Esteja à vontade. E entretanto, passando algum tempo, já estávamos aqui, já estávamos a começar. Como podem ver, isso começou em 1990, 89 já foi o início, o nascimento. Em 1996 já começaram a estar nos primeiros 5 classificados a nível nacional. Foi muito bom. É dizer só que esta miudinha que está na parte de baixo, uma delas, que está com o totozinho, hoje é presidente da Associação Assomada, por isso também cria empowerment, experiência, desenvolvimento de competências a nível pessoal, social, familiar. Está aqui já uma das suas respostas. Isso foi mesmo naquela altura. Acho que no encontro nacional ficaram vice-campeões a nível nacional, já passando 5 anos. Não foi nada fácil. Não vou falar dos comentários que nós ouvíamos no início, porque eram lamentáveis. Mas vou só dizer vão para a vossa terra porque Portugal é nosso. Tipo, esses tipos de comentários mandaram-nos para a África. Quando íamos jogar, por exemplo, na Madeira, pela primeira vez, lembro-me de muita gente perguntava: vocês vieram de onde? De Angola, da Guiné ou de Cabo Verde? E eu, de Oeiras. Tipo, mas era esse tipo de... E isso tudo
todo esse comentário e toda essa estranheza, que eu acho normal, porque foi assim de repente apareceram um grupo de meninas todas pretas no meio das outras a jogarem, e eu acho que era novidade, foi notícia, ninguém estava à espera, nem eu praticamente, foi muito apanhado de surpresa, mas isso tudo ajudou-nos, a mim também, a crescer a nível pessoal, a nível profissional, a saber estar, a saber fazer, a saber saber, que foi incrível. Hoje elas é que asseguram, elas é que são treinadoras dos escalões mais novos, mas depois já vamos ver. Por isso o título começou aqui. Eu dou muita importância aos resultados do jogo, aos resultados competitivos, mas os outros resultados, que é da inclusão de ambas as partes, a aceitação depois por parte do país de acolhimento e delas também, ambas as partes, isso é que para mim foi uma vitória. Ok. E então, já falei quase tudo, no meio disso tudo. O nosso percurso, pode passar já, pode passar a seguir. Sobre o nosso percurso, foi tudo quando eu cheguei ao bairro. Elas não tinham equipamento, ou seja, todo o apoio que nós tínhamos era, e até agora, é vinda da Câmara Municipal de Oeiras. Durante o encontro, a primeira vez que nós jogamos, lembro-me da professora Filomena Santos ter-me dito já ao telefone e depois na reunião que ia haver um encontro nacional em Paço de Arcos em que iam estar 35 ou 40 equipas a nível nacional, se nós queríamos participar. Pronto, e nós não tínhamos treinado ainda, nem tínhamos bola, não tínhamos equipamentos, não tínhamos nada, era mais uma bola, não sei se era de meias, uma coisa assim muito parecida, a bola não driblava, não era nada, mas lá fomos. E durante 4 dias do encontro nacional só marcámos um golo no último jogo. Mas foi uma festa. Ajudou imenso. Toda a bancada aplaudiu porque surgiu um golo, passado esses dias todos. E entretanto, e depois... Uma pergunta também. Acha que é um processo muito evolutivo, desde que se começa até que se consegue atingir os objetivos digamos, da integração, não é? Porque isso é tudo um processo muito longo, há muitos impedimentos, pessoas que, como disse, mandam umas bocas e isso tudo, como é que acha que foi ficando mais forte e ao fim de quanto tempo é que considera que estava com um projeto já mais sólido e a integração, porque passaram por muitas adversidades, não é? Pelo que me diz. Passamos, mas como disse, todas essas adversidades, nós aprendemos com isso, aprendemos a crescer, aprendemos a ser tolerantes, mesmo quando elas queriam só chorar dentro do campo, ouvir alguns comentários menos agradáveis, que era só para provocar mesmo. Aí está o papel do treinador, que para mim, na altura, eu acho que é formador. Nós temos que preocupar mais com a formação, o educar, o desenvolvimento de competências, do que preocupar aqui já com os resultados competitivos. Para mim, é uma aprendizagem, sem dúvida. Ok. Obrigada, Assunção. Ainda não acabei, eu sei, até às 3. Temos aqui um outro vídeo também que ver. Já vamos. Mas espera só um bocadinho, por favor. E, entretanto, é só para dizer quais são os resultados no meio disso tudo. Primeiro, acho eu que... Pode seguir, pode passar já. Antes, o que é que eram antes e o que é que agora são? Ou seja, a transformação que houve na nossa vida, O que é que elas eram antes e o que é que agora são? Ok? Não me deixam ler, não é importante. E tenho mesmo, pelos vistos, tenho mesmo que sair. Já disse que antes, principalmente, eram mais uma pessoa por aí. E agora não. Elas são motivo de orgulho, quer para os pais, que na altura também eram muito resistentes, a minha filha não joga, tem que ficar em casa ajudar a mãe a lavar a louça, e elas conseguiram dar a volta
até a isso, mas também elas passaram a ser orgulho da própria comunidade, que passaram a vê-las com os outros olhos. O equipamento, acima de tudo, o traje, é super importante no meio disso tudo, para a autoestima e a automotivação destas jovens. Já sei, vai-me mandar calar, mas só mais um bocadinho. E no meio disso tudo, pode pôr mais um, a dizer que estas 3 dimensões que um dos autores falam, que eu usei na minha dissertação de mestrado, essas 3 dimensões, a nível do espaço, a nível de funcionamento, a nível de empowerment e da dimensão da relação que elas conseguiram ter com as outras crianças. Eu lembro-me nos encontros nacionais, a nível nacional, elas depois ficaram tão amigas com as adversárias dentro do campo, fora do campo elas a fazerem tranças, as meninas, as portuguesas a fazerem tranças, a ensiná-las a dançar, ou seja, todo esse convívio, sair do bairro, o handball e os resultados competitivos ajudou-as imenso a integrar na sociedade. É só deixar esta frase do Nelson Mandela, que eu concordo plenamente. Elas entram dentro deste patamar, desta frase do Nelson Mandela, e lembrar como é que foi a equipa do rugby da África do Sul, na altura que só tinha um negro, e o Nelson Mandela teve a ideia de encontrar a equipa de rugby, o desporto, para unir as duas raças, a branca e a negra, que entretanto no jogo levar a seleção da África do Sul, que só tinha um negro, aos outros bairros dos negros, e no último jogo, ou em vários jogos, já eram todos a aplaudir e a apoiar a seleção da África do Sul. É só isso, nós não fizemos na África do Sul, mas fizemos isso em Lisboa, no Concelho de Oeiras, no bairro da Pedreira dos Húngaros. Muito obrigada por me ouvir. Obrigada, Assunção. Sem dúvida um relato e uma experiência fantástica, muito enriquecedora, porque conseguiu transmitir não só os valores do desporto, mas também os valores da interajuda e os valores humanos, que acabam por ser ainda mais importantes e que se criam. Vamos então passar agora ao vídeo do Osama Abdul Mohsen.
Visto agora o vídeo, vamos passar à fase das perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta aqui aos convidados. Eu tenho uma pergunta aqui para o Osama Abul. Temos ali uma pergunta. Peço desculpa. Ora bem, antes de mais, boa tarde. Em segundo lugar, naturalmente ninguém pode ficar indiferente a este vídeo, nem àquele que passou antes, por razões diferentes, mas de qualquer maneira, qualquer dos dois são uma imagem, sobretudo, da integração e daquilo que o desporto pode, deve e tem sempre que fazer no sentido, e portanto estamos a falar da Pedreira dos Húngaros, que de facto era uma zona muito complicada, não deixou ainda de o ser na totalidade, mas está significativamente melhor e pode ser um exemplo de boas práticas a aplicar, se calhar, noutras pedreiras dos húngaros que existem por esses concelhos de Portugal fora. Relativamente a este segundo vídeo, queria deixar uma sugestão, não sei se ainda temos aqui muita comunicação social ou não, mas temos com certeza aqui muita gente que anda nas redes sociais. Eu acho que vale a pena partilhar este vídeo nas redes sociais, por todas as razões. Duas questões, e começava, vou falar em português, duas questões, primeiro para o atleta do kickboxing do Sporting, pegando na questão que foi colocada também, isto deve ser a pilha, ao jovem que está agora a frequentar também as escolas em Portugal, que nos disse, foram palavras dele, que é mais fácil criar amigos no desporto numa fase inicial do que criar na escola. Eu perguntava ao nosso jovem que veio de Marrocos qual é a opinião dele. É de facto mais fácil criar amigos no Sporting Clube Portugal no kickboxing ou na escola? Para o nosso atleta pequenino, uma pergunta daquelas assim muito simples: o que é que tu mais gostas de Portugal desde que cá chegaste? Por fim, relativamente ao atual treinador do Getafe, em relação à Europa, qual é a sua opinião relativamente à forma como nós estamos, por um lado, a acolher, por outro lado, àquilo que está a faltar para que haja melhor acolhimento? Relativamente à Dona Assunção Fernandes, parabéns, é só isto. Muito obrigado. Acho que é muito fácil, porque depois vai ser uma conversação com pessoas, porque agora eu tenho muitos amigos que são portugueses, porque de sério eu gosto muitas de pessoas de Portugal, porque são muitas simpáticos e gostam de ajudam de pessoas. Por isso, e para mim acho que é muito fácil, porque eu gosto muito de conhecer pessoas. Por isso acho que eu nunca vou esquecer aquela ajuda de pessoas, porque normalmente só para falar português precisas de repetir. Por isso eu sinto-me todos como meus amigos para ser mais fácil. Para ser mais fácil, eu sei, tenho que aprender, escrever e ler, mas para falar mais fácil tenho que sentar com os amigos
e para conhecer mais pessoas. Por isso, eu nunca vou esquecer aquela ajuda de meus amigos. Obrigado. O Zied Almocen é filho do Osama e vive em Espanha, vive em Madrid também, mas eu acho que a pergunta é de igualmente pertinente, portanto vou-lhe perguntar em espanhol. ¿Por qué es más fácil hacer amigos en el fútbol que en el colegio, que en la escuela? No sé. ¿Te diviertes más o por qué son más amigos? También, no sé. I think the question in Europe very difficult, but this time change for all world thing. When I coming here and the more refugees in Europe, all the Europe I think change for thing for who coming to Europe. Maybe more people in Europe, you need help, more refugees. I got lucky, I am sport man, and I got lucky coach football. When you see me in TV more sports, he called me like Austria, like Germany, like Italian and England. He called me if you need come to country for sport and can take a job for training. But I choose Spain because I understand what now I'm sorry for special for sport football in Europe, and he then give me anything I need, house or job, but I choose training because that's my future. Maybe I take now more information for football, and now everything for my family is good. But I'm sorry for slowly for coming for my family. But I know now language for word is sport, because he didn't need translate, just you sports you can help another sport. I'm sorry for I cannot speak English is good, but I hope them understand me. Thank you very much. Não sei se temos mais alguma pergunta. I have one question to Osama, slowly in English, a very incorrect political question, but I mentioned that. In your opinion, the agreement between Turkey and the European Union to close the borders for entrance in Europe is a kind of settlement that will reduce or preclude the entry of refugees in Europe, or could be a possibility to face new challenges and new dangers to the refugees to come to Europe to other more dangerous routes? That's a question for you. And agora switching to Portuguese, a Assunção,
que estou a ver agora. Mais um esclarecimento do que uma pergunta. Nós sabemos que o desporto de base, o desporto local, cada vez tem um peso maior o apoio das autarquias. Eu gostava que desenvolvesses um pouco o que foi o apoio, neste caso da Câmara de Oeiras, no início, e depois se efetivamente alavancado nesse apoio veio mais parcerias com outras instituições ou não, e a Associação só dependeu de si mesma e do apoio da Câmara. São estas duas questões. Obrigado. Eu, antes de... Será que se... já se ouve. Queria também colocar uma questão ao Hisham, porque infelizmente ele vai ter de sair daqui a pouco e eu não gostava de que ele abandonasse aqui o Comitê Olímpico sem lhe pôr esta questão, porque não vai ter a oportunidade de responder no painel a seguir. No painel a seguir vou falar de algumas das intervenções que temos tido junto do Centro de Acolhimento para Jovens do Conselho Português para Refugiados, e lembro-me da primeira reunião que tive com os jovens que estão a viver nesse centro, e que a Dora, que está aqui, que é a coordenadora, e o André, que trabalha também neste centro e que me ajudaram imenso nessa parte, que havia várias questões, falámos sobre o desporto e não era unânime, houve pessoas que não responderam, talvez porque não me conheciam, mas o Hisham disse uma coisa que eu ia provocando a perguntar, e gostam disto e este tipo de desportos, e o Hisham depois disse-me talvez fosse bom fazermos atividade desportiva aqui dentro para nós nos conhecermos melhor. E estamos a falar, na altura, 22 jovens que viviam e que vivem, agora até já estão um bocadinho mais, mas que vivem permanentemente dentro deste centro, que vão às escolas, fazem desporto lá fora, mas ele disse-me, e que se fizéssemos atividade aqui dentro, porque talvez nos conhecêssemos melhor. E eu agradeço imenso esse alerta, porque acho que foi por aí que nós começámos este trabalho, e portanto, depois, quando for a parte de responderem, gostava que falasse sobre isto, uma vez que depois não vai ter tempo para falar no próximo painel. Muito obrigada por estar aqui. Muito rapidamente, ocorre-me, tendo ouvido os testemunhos e a associação assumada, portanto, falar, ocorreu-me, ou veio-me à memória o Obiquelo, há uns anos, quando o Obiquelo era, durante algum tempo, notícia entre os mídias, portanto, entre a opinião pública, e recordo também que na altura um político, há muito pouco tempo falecido, dizia um pouco isto, de alguma maneira denunciando aquilo que ele achava não estar muito bem na altura, que era: é fácil a um Estado privatizar o sofrimento e é muito fácil a um Estado nacionalizar o sucesso. E, portanto, eu pergunto até que ponto o ser um rapaz de sucesso neste kickboxing, eventualmente um homem de sucesso como football coach, sobretudo em relação a estes dois testemunhos e ao pequeno também, até que ponto estas modalidades ou este know-how não ajudou, de facto, à vossa catapulta ao sair de Marrocos e ao sair da Síria ou a chegar à Espanha, e quantos não deixou atrás, portanto, ou naquela barra funda, no drama que vivemos ainda hoje, porque eventualmente não são entendidos em kickboxing e não são treinadores de futebol, ou nunca o foram e nunca serão. Depois, em relação à Assunção, instituições que na altura encontrou na década de 80, a chegada de Cabo Verde, não funcionavam eventualmente. A inclusão através delas não se dava, ou pouco. Não é? Portanto, e então vem a ideia de criar o handball e de usar o handball para conseguir os objetivos que as organizações no seu todo deviam conseguir, porque não são objetivos díspares ou diferentes de todos aqueles que organizações, nomeadamente igrejas, se colocam para atingir.
O que é que, na sua opinião, falta ainda hoje? Porque uma coisa é dar peixe, outra coisa é, de facto, no empowerment, o termo que utilizou, é empoderar, trabalhar de forma que as pessoas se tornem adultas e autónomas e sejam protagonistas da sua vida. O que é que por vezes não funciona bem? Quais são as razões do mau funcionamento, muitas vezes no terreno, das organizações que adiam sempre a inclusão e a autonomização de pessoas? Obrigado. Primeiro, eu vivo numa casa de refugiados. Aquela casa tem, acho que 24 pessoas. Vivimos juntos, somos todos refugiados. A nossa responsabilidade é doctoradora. Eu penso uma doctoradora como a minha família, e minha mãe, e meu pai e tudo. Por isso eu quero vocês conhecerem de mim mais, porque o esporte para mim é uma coisa muito importante, porque eu estou aqui na Europa para fazer boa vida, para fazer uma família, para ser um bom rapaz, como vocês dizem. Por isso eu estou aqui para treinar e ser uma coisa grande aqui em Portugal, na campo de Sporting Clube de Portugal, e para ser uma coisa superstar, não sei. Por isso preciso de ajuda, mas eu agora eu já levo muita ajuda de muitas pessoas, como a ajuda de campeão olímpico, eu levo muita ajuda de campo e Sporting também, e a minha casa. Por isso tenho vergonha destas coisas, tá lá. Achas que aqui em Portugal as condições para praticares kickboxing são tão boas? Ou porque é que achas que se tivesse em Marrocos ainda praticavas? Ou achas que aqui em Portugal tens outras condições, ajuda só a tua integração? O que é a tua motivação? Achas, comparando a tua vida antes com a tua vida agora, em termos da tua prática do kickboxing? Marrocos, vocês sabem, a África aqui é muito diferente, porque o treino aqui em Marrocos é muito diferente. Por quê? Porque temos uma grande diferença. Porque há treinadores, aqui há treino de sério. Primeira coisa, treino de sério. E segunda coisa, não tem que Marrocos. Nós pensamos, vais para ringue, não faz mal, ganhaste, não ganhaste, não há problema, mas aqui não. Aqui antes da ringue, vais para a ringue, o treinador fala contigo, treinamos muito tempo, tem que ganhar, tem que isso. Por isso, vais levar na coração uma coisa mais para ganhar. Por isso, este é muito diferente, aqui em Marrocos e aqui. Obrigada, Hicham. Passar aqui a palavra ao Osama. Yes, I think when I come here and training now in Spain, more refugees, sport refugees
he happy before he maybe open a future for him. When I success here in Europe, I think more coaches like me come to Europe. He looking for a future, and I think trust the sport Europe with more sport refugees for coming to big clubs, maybe in Germany or Portugal, example, or Holland or Spain. But I think when I success for training and with my team, I open more doors for coaches from my country or more refugees in another country. That is important, I think. But you ask my friend for danger. When I come to Way, I see every time maybe I did, and not just I, all the refugees in sea, because I take a small boat with more refugees, and in the way, and when I walk with my friend, maybe mafia, maybe the car is killing, and maybe is dead before the very cold. Many dangers in the way, and I think Europe must careful for more refugees coming, not good. That is right for careful, but I think all refugees sport coming for change his life. He go outside Syrian. I speak special Syrian because I know what I see. More refugee sporters, he have a dream when you go to Europe, change his life, and maybe open a good future for himself and family. I think in the future Europe, he know what mean good refugees come to Europe, because maybe need is good same famous sports in his country. Thank you very much. Sim. Peço desculpa por estar a interromper em vez de falar. Na verdade, não é propriamente uma pergunta. Eu trabalho no Conselho de Reis para os Refugiados e queria só agradecer todo o empenho do Comitê Olímpico Português, e já agora aqui do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, com quem nós temos protocolo, precisamente porque o desporto foi sempre visto como uma forma de integrar. E não é só a questão de criarem aqui novos laços, mas também para os jovens se inspirarem uns com os outros, para se conhecerem eles próprios, para criarem realmente novas relações e a partir daí inspirarem também outros. E tem sido essencial aquilo de se conhecerem dentro do centro e fora do centro, é efetivamente muito importante. E quando podem experimentar novas modalidades, como já tem acontecido nas férias da Páscoa aqui com o Comitê, tudo isso traz-nos novas hipóteses de vida, novos sonhos que podem efetivamente alcançar. Portanto, queria salutar todos aqueles que têm investido a sua vida no desporto e na integração das pessoas através dele. Agradecer esta iniciativa e lamentar não poder ficar, mas vou ter uma reunião agora com o Acnur para discutir precisamente a situação dos menores em Portugal e na Europa. Portanto, salutar
todos pela sua vida, pela sua inspiração. Muito obrigada. Vou tentar responder à primeira questão, que é relativamente sobre o apoio, se é só da Câmara Municipal de Oeiras ou se há mais parceiros envolvidos. Desde o início da década de 90, desde o nascimento do handball até à data, a Câmara de Oeiras nunca deixou de apoiar o handball. E neste momento, e desde há uns anos atrás, em que o país entrou nesta crise económica, torna-se também mais difícil, quer para o município, quer agora também para a Associação Assomada, porque estes apoios realmente financeiros não chegam. Parceiros, sim, temos tido parceiros ao longo dos anos, mas de uma forma muito pontual, tipo, mais ou menos a Toyota Copama, que lembro-me há mais de 20 anos atrás patrocinou com os equipamentos, ou então quando elas são campeãs nacionais ou foram apuradas para as competições europeias, aparece sempre alguém para patrocinar com alguns equipamentos que agora já estão velhinhos, já desapareceram. É mais ou menos neste sentido, apoios assim muito pontuais, mas sempre quando tem alguma vitória e aparecem assim na televisão ou na comunicação social, será assim alguém para apoiar. E falando nisso, já que mexeu na ferida, nós estamos dispostos a ser parceiros da sua instituição, ou se conhece alguma instituição, organização que queira apoiar a nossa associação. Temos muitas crianças muito pequeninas, temos todos os escalões, as dificuldades são todas, de todo o género, e isso é muito difícil, principalmente quando as próprias famílias não têm como suportar com um lanche ou um almoço, porque a Assomada não pode disponibilizar isso quando vão jogar a nível nacional. Já tem acontecido, algumas até a jogarem sem tomar um pequeno almoço e algumas a treinar sem ténis, não há essa hipótese, por isso nós estamos mesmo receptivos a isso, para uma melhor integração e autoestima delas próprias, não se sentiram desvalorizadas em relação às outras equipas e aos outros adversários, adversários entre aspas. Relativamente à segunda questão, por que não funciona nas outras associações ou nas outras instituições? Porque é muito dispendioso física e mentalmente, e nem estou a falar de financeiramente, porque isso é óbvio, não é? E quando se entra num projeto que não se tem o amor, não funciona. Mesmo que nós somos profissionais, acho eu, é preciso ter muito amor, muita paixão. Queremos e gostamos daquilo que estamos a fazer. E aqui foi tudo à base do voluntariado. Não funciona assim muito bem. Mas a passagem de testemunho ao longo dos anos, a importância de serem tolerantes, de saberem dar a volta, há muitos obstáculos pelo caminho. Nós temos que saber contornar esses obstáculos. Não é fácil, mas é por aí que até agora houve esse empowerment, essa passagem de testemunhos, mas isso tem um preço, como falou o meu filho na última reportagem que deu à bola, e nós até ficávamos com ciúmes porque a mãe dava mais atenção às meninas do handball do que a nós próprios. É verdade, isso tudo tem um preço. Eu já fui posta entre a espada e a parede. Eu fico com as meninas do handball ou há divórcio? Pronto, é óbvio que houve divórcio, porque eu gostava de handball. Pronto, e tudo isso tem um preço. Eu fui mãe solteira dos 3 filhos ainda menores, mas eu tinha que escolhi aquilo que eu amava também, que eu gostava de fazer, não estava a fazer absolutamente nada de mal. Então foi uma escolha, também temos que ter essa... Outra coisa que eu penso que muitas vezes o projeto não funciona é porque também tem a ver com quando uma entidade ou um grupo de pessoas resolvem implementar um projeto numa determinada comunidade, não têm atenção à participação da própria comunidade. Tem muita atenção, o que é que eu vou receber em troca? O dinheiro vivo.
E muitas vezes o projeto não é feito com a participação das próprias pessoas, ou seja, para e pela comunidade. É feita só, eu vou ganhar mais um dinheiro com este projeto que tem uma duração de 1 ou 2 anos. Acaba o projeto, as pessoas vão-se embora, acaba o projeto. Para mim, isso não faz sentido. É exatamente isso que tem acontecido, principalmente nos bairros sociais, que as pessoas não têm, primeiro, aquele amor próprio, primeiro são interesses muito pessoais e depois é que vem o amor, aquela paixão e isso tudo. Mais uma vez, estamos abertos, a Somada está aberta a receber todo o apoio, o voluntariado, o profissionalismo também. Eu mesmo sendo voluntariado, mas sempre levei a coisa com muito profissionalismo, porque estava a lidar e a trabalhar com pessoas, com seres humanos, acima de tudo, e tinha um compromisso comigo próprio, com as pessoas, com a comunidade, com o país e com o mundo. Obrigada. Damos assim por encerrado esta sessão. Queria agradecer aos convidados pelos seus testemunhos e espero que tenha sido interessante. Obrigada.